Mano, quando eu penso que eu vou ter uma folga, umas férias, me vem uma paulada dessa, cara, vai se fuder. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo e a DC desistiu do Tomorrowverse, cara. Puta merda. De um tempo pra cá tava mó hype envolvendo as novas produções da DC, né? O que tá por vir agora, principalmente envolvendo o DCU, o James Gunn assumindo a liderança ali, um monte de notícia, um monte de coisa relacionado ao novo Superman, um monte de coisa ali relacionado ao Besouro Azul, que sai mês que vem agora, ou nesse mês, eu não faço ideia de quando esse vídeo vai estar saindo, porque tá muito vídeo acumulado, cara, meu Deus, socorro. Só que nesse meio tempo, um monte de anúncio, um monte de coisa legal, esperança finalmente pra DC. Caralho, a gente vai ter uma DC boa finalmente. Aí me lançam Liga da Justiça Mundo Bélico. É um novo filme ali que faz parte do Tomorrowverse e olha só, encomendou o caixão do universo já. Puta merda. O que? Virou moda agora, né? Tem que vir um filme merda, um filme que encomenda o caixão de universo ou que termina de matar de uma vez, pra aí sim eu pegar e falar de uma linha inteira de filmes. Confere, é isso. Já não bastou ali o Guerra de Apocalipse, né? Que eu vi toda aquela linha desgraçada, né? Que começa no Flashpoint, vai ter a Guerra de Apocalipse, esperando, não, vai ser um negócio foda, vai ser um negócio da hora, não sei o que. É aquele lixo, é aquela porra que eu fiquei semanas remoendo aquilo, pra aí sim, depois que eu encontro um pouquinho de paz de espírito, encontro um pouquinho de amor próprio, eu pego e falo, tem outra linha de filmes que tá saindo agora, né? Tem outro universo que tá sendo idealizado nessas animações, né? O tal do Tomorrowverse. Dá uma olhada pra ver qual que é. Só que desde o momento que eu peguei pra acompanhar esse Tomorrowverse, né? Porque tava com 4 filmes, agora já tá... Esse foi o 6º, mas eu nunca peguei pra comentar sobre ele. Lançava os filmes ali, tipo, tinha uns filmes que era nojento de tão ruim os caramba, mas, tipo, mesmo esses nojentos de tão ruim, eu não sentia que tinha tanta coisa assim pra eu falar mal. Agora, vamos aproveitar essa deixa que me encomendaram já o caixão, vamos fazer um vídeo inteiro falando sobre o Tomorrowverse, acertos e erros, né? E principalmente como isso de já puxar o caixão do universo logo tão cedo assim é um puta desperdício, ou como o Tomorrowverse, querendo ou não, já foi um puta desperdício, porque o negócio já desandou faz um tempinho. Vamos falar de tudo agora e depois eu faço um vídeo fechando o Tomorrowverse com a saga que tá vindo. E o que eu mais fico revoltado aqui, estando falando agora de Tomorrowverse, principalmente no meio dessa situação, é que Tomorrowverse podia ser tão bom, podia ser tão maravilhoso, podia ser tão foda, cara. E ele começa tão bem, ele começa acertando tanto, começa fazendo uns negócios tão legal. Por mais que logo no primeiro filme, que é o Homem do Amanhã, né, que até por conta disso que o universo recebeu esse nome, né, o Universo do Amanhã, né, é por conta desse filme específico. Ele gerou algumas estranhezas quando ele saiu, né, principalmente envolvendo o traço, que a gente saiu ali da linha do Guerra de Apocalipse, um traço que chegava a ser até meio anime, né, era um traço que era bem legal, era bem detalhado, né, conseguia fazer algo realmente interessante, só que apesar de ele ter um traço interessante, né, aquelas linhas de filme era relativamente bonito, mas não era muito bem animado, não era muito bem feito, era meio ridículo em alguns momentos, e aí a gente veio pra essa linha do Tomorrowverse, que essa questão do traço era o que mais entregava quais animações que a DC ia lançar que faziam parte ou não desse universo, né, porque é um traço que ele tem uns contornos que é muito forte, é um traço um pouco mais minimalista, mas querendo ou não, por ser minimalista, fica mais fácil de animar. Então, apesar do traço inicialmente ser estranho, apesar que depois eu criei um apego muito grande por esse traço, eu gosto muito do traço do Tomorrowverse, mas ele permite você fazer animações um pouco mais fluidas, um pouco mais bem trabalhadas do que anterior, porque como a outra precisava de mais detalhes ali nos desenhos, não dava pra fazer um negócio tão caprichado assim em todos os frames. Mas eu não tô aqui pra falar sobre a animação, o processo de animação, se é bonito, se não é. Até porque, tipo, depois isso desanda também, né? Tem filme que é muito bem feito, tem filme que é muito bem animado, tem filme que é uma porcaria completa. E curiosamente, os filmes que são uma porcaria completa em quesito de animação também são uma porcaria completa em quesito de roteiro. Parece que eles combinam. Mas o Homem do Amanhã não é um desses casos, cara. E sendo bem honesto, né? Apesar de eu ver algumas pessoas que não gostam tanto de Homem do Amanhã os caramba, eu acho ele o melhor filme do Tomorrowverse até agora. E vai continuar sendo o melhor filme do Tomorrowverse pra mim. Muita gente prefere o segundo, né, que é o Sociedade da Justiça, mas eu amo o Homem do Amanhã e pra mim ele é um grande acerto nisso de iniciar um universo. Porque ele é a origem do Superman. Ele é o surgimento do Superman daquele universo, realmente. E eu gostei muito de como ficou. Principalmente porque ele é uma origem do Superman que ele não pega pra abraçar toda essa questão dele como kryptoniano, né, as origens dele, Krypton explodindo, por que Krypton
explodir os caramba, né? Que é um negócio que, mano, a gente já tá cansado de ver, sendo bem honesto. Mas é sim focado no como o Clark começou a agir como um herói, né? Ele entendendo os poderes, algumas coisas envolvendo um pouco a infância dele e a forma como ele vê a Terra. Fora que esse, pra mim, é um filme que eu comecei a ver um pouco melhor do que realmente é o Superman, porque pra mim, tipo, já tinha deturpado a minha visão que eu tinha do personagem ali, de tanto que eu via Zack Snyder, de quanto tanto que eu via Injustice, de tanto que eu via esse negócio do Superman do mal, e parece que, tipo, de 2020, 2021 pra cá, pegaram pra, não, vamos tentar acertar essa merda, né, porque a gente teve algumas coisas que parece que tentou trazer o personagem de volta pra essa origem, pra esse negócio do bom escoteiro. A gente teve a série ali de Superman Lois, que eu estou vendo recentemente, caralho, eu tô surpreso, e a gente teve esse filme do Homem do Amanhã. Então é um puta acerto nessa questão do personagem, né? As motivações dele, a forma como ele vê as coisas, né? O discurso dele ali no final, né? Falando sobre essa questão do ser humano, né? De como ele foi aceito dentro do planeta. Aquilo é Superman puro. Traz muito esse negócio dele ser alguém de fora, dele ser alguém de outro planeta, alguém diferente, mas ele se sente ser humano, ele se sente como alguém da Terra. E tipo, não é só essa questão do Superman que o filme faz super bem os caramba, mas tem outros personagens também que acabam compondo a trama desse filme, porque ele traz toda essa questão do Superman, primeiras aparições do Superman, como ele começa a ser visto ali como um herói. A gente tem as questões ali dele com Lex Luthor, a gente tem a trama principal ali que é o Parasita, né, aquele bicho gigante ali que eles vão enfrentando no decorrer do filme, que até gera algumas alianças inesperadas ali de início entre o Lex Luthor e o Superman, que acaba meio que atenuando mais ainda essa rivalidade, né, esse desprezo que o Lex tem pelo Homem de Aço. E fora tudo isso, ele ainda adiciona dois personagens ali com questões muito semelhantes ao Superman, né, dentro de todo esse contexto, né, que é o Caçador de Marte e o Lobo. Dois personagens que nesse último filme, né, o Warworld, foram relevantes. E os dois personagens são muito bem aproveitados, são muito bem explorados, são, tipo, fica realmente uma dinâmica muito legal. Superman se conhecendo, o Caçador de Marte sendo meio que a razão ali dentro da equipe, né, serve até como figura de mentor em alguns pontos, ajudando muito o Superman em alguns quesitos, né? Tanto que, se eu não me engano, o Caçador de Marte, ele é quem traz muito essa questão dele como kryptoniano, mas, tipo, trazem bem por cima e não me exploram tanto nesse filme, que eu, sinceramente, eu acho um acerto. E o Lobo serve meio como aquela figura do anti-herói, aquele personagem que você não sabe muito qual é a motivação dele ali, que a todo momento você sente que ele vai dar rasteira no povo. E que serve muito também como um alívio cômico. Então, tipo, pra mim, pega esse filme, ele já é um grande acerto, já é uma aula de como abrir a porra de um universo ali dentro da DC. Fala galera, Tenak aqui, e estou aqui de penetra no vídeo do Arthur, pois, como um bom fã de DC, eu tive o desprazer de acompanhar todo o Tomorrowverse. E também queria deixar minhas impressões sobre alguns dos filmes que compõem esse universo. Começando por Superman do Homem do Amanhã, ele para mim foi uma grande surpresa, porque ela foi inspirada na HQ Alienígena Americano, do Max Landis. E essa história, ela é muito diferente de qualquer origem que tem do Superman. É tanto que ela foi bastante elogiada por isso, porque ela acabou trazendo elementos novos para uma origem já manjada. Tanto que nela tem muito mais foco na questão da juventude do Clark mesmo, no descobrimento dos poderes dele. Quase a gente não chega a ver Superman nessa origem, por exemplo. Por isso que a animação, ela me chamou bastante atenção, porque por mais que ela traz elementos dessa história, ela ainda pega um aspecto muito tradicional da origem do Superman, tipo, trabalha muito as motivações, ele como símbolo de esperança, trabalha muito essas questões, por mais que também traz elementos novos. Mas, tipo, uma coisa que também teve dessa animação é que criticaram muito a abordagem que tem do Superman. No caso, que ele tem uma abordagem muito da visão dele como alienígena, no caso, sobre o aspecto bem da xenofobia, do caso de que o Clark, ele tem muito receio disso, de se mostrar, pois eles imaginam o preconceito, né, que ele vai sofrer por isso, né, com as represálias, por ele não ser dali. Tanto que, para mim, me saca muito aquela cena do final, de quando ele dá o discurso para o público e o público acaba aceitando ele como ele é, no caso como um semelhante também. Então é uma coisa que para mim me marcou bastante, e eu acho que é uma das melhores cenas também que tem de Superman de todas as mídias. Inclusive, trabalhando essa questão dele como alienígena, até outros personagens são trazidos para poder compor isso, que no caso é o Lobo e o Caçador de Marte, que também ambos são alienígenas, e ambos também são os últimos de sua espécie, também para poder dar esse contraste com o Superman. Uma outra coisa que também vale exaltar muito é a escolha dos vilões e como eles foram trabalhados. No caso, o Parasita e o Lobo, que foram trabalhados do jeito mais tradicional possível. Tanto que é até legal para a gente poder ver esses personagens, que eles ainda funcionam
nos tempos atuais, né? Como eles eram idealizados antigamente. Principalmente o Lex Luthor, porque a gente não costuma ver muitas adaptações dele, e essa é uma que é bem fiel ao original. Tanto até que ela remete muito ao que tem no universo Animated, né? No Animated Series. Então é uma puta animação e é uma das melhores que compõe esse universo. Sim. E é um negócio que eu peguei, eu falei, caralho, vamos pegar pra construir esse universo realmente do início, vamos pegar pra construir isso, né, desde o comecinho. Por mais que nesse filme já tem algumas coisas ali fazendo menção ao Batman, então a gente já vê, opa, o Batman já tá em ação ali em Gotham, né, tanto que a mãe do Super fala que colocou a capa no uniforme dele, né, por influência do Batman, que ela viu o Batman no jornal, falou, cara, eu gostei dessa ideia. Então a gente já vê, opa, não é tão do começo assim, mas ainda é do começo. Então provavelmente, pô, a gente vai ver a origem de um monte de personagem, a gente vai ver a origem da Liga mesmo. E o filme seguinte parece que ele é pra martelar mais ainda em cima disso, né? A gente vai ver as origens dessa porra, né? O próximo é o Sociedade da Justiça, que muita gente aclama esse como realmente o melhor filme do Tomorrowverse. Eu tenho algumas ressalvas em relação a ele, mas sim, ele é um filme muito bom. Apesar dele já começar com algumas coisas meio que já em andamento, como por exemplo, a gente já começa com um Flash ali já estabelecido, né? Então já aconteceu toda aquela questão do acidente, o Flash já tá atuando, mas ainda é um Flash que é muito imaturo, é um Flash que não entende muito bem as coisas, é um Flash que ele ainda tá meio perdido nas coisas que ele tem que fazer, ele ainda tá perdido na forma como ele deve agir. E ali no começo do filme ele se mete numa treta entre o Superman e o Brainiac, e no meio dessa treta toda ele vai tentando salvar o Superman ali de uma bala de kryptonita, e ele acaba viajando no tempo. Ele vai parar na Segunda Guerra Mundial, onde tem a Sociedade da Justiça, e tipo, ele fica meio em dúvida ali, tipo, meu, que porra é essa Sociedade da Justiça? Eu nunca ouvi falar desse grupo nem nada, não tem nada na história no meu tempo sobre tudo isso que eu tô vendo aqui, né? Tem algumas coisas que já estão meio diferentes, tem umas coisas que estão meio estranhas. E no decorrer do filme acaba tendo todas aquelas revelações, acaba tendo todo aquele desenvolvimento de o Flash não ter necessariamente viajado no tempo, mas ele ter viajado no multiverso, né? A Sociedade da Justiça ele é muito para abordar essa questão da Terra 2, algo bem semelhante com o que aparentemente tinha nos quadrinhos ali em Era de Prata, Era de Ouro, separar os personagens em duas terras distintas. E a trama dessa HQ também ela é muito boa, né? Os mistérios do porquê que o Flash ele viajou entre essas terras, a forma como a equipe inteira interage, né? O desenvolvimento da Mulher Maravilha com o Steve eu acho muito legal, eu acho muito fofinho. É uma coisa que, tipo, parece que toda adaptação que tem de Mulher Maravilha é uma coisa que eu gosto muito. É a dinâmica desses dois personagens, então gostei de como ficou aqui em Sociedade, gostei dos personagens que acompanham ali, né? O Jay Garrick, né? O Joel Ciclone, o Homem-Hora, eu achei legal. O Gavião Negro e a Canário Negro, nossa, são dois personagens muito legais. Tem todas aquelas revelações, aquelas reviravoltas envolvendo a Atlântida lá pro final do filme também, né? Sendo meio que o conflito final. As questões envolvendo o Superman daquela terra, que é um Superman que parece um pouco mais velho, né? Parece um pouco mais maduro e tem muito essa questão do receio em ser descoberto, né? Descobrem lá pra metade do filme que ele tem poderes, que ele é de outro planeta, os caramba, e todo mundo fica, meu, por que você não ajuda a gente nessa guerra, né? Porque você não se posiciona e, tipo, ele só vai fugindo até o fim do filme. Então tem características muito legais. Só que eu acho que tem duas coisas que pra mim puxam um pouquinho essa questão do Segunda Guerra, né? Que a primeira é essa questão no começo do filme, né? Que tá o Flash e o Superman enfrentando o Brainiac. E o Brainiac, ele morre já nesse conflito. Então, tipo, é um dos grandes vilões do Superman. Ele já é descartado assim logo de cara. Eu acho isso um pequeno deslize. Eu acho isso um pequeno desperdício, né? Pra não falar um grande desperdício, né? O Flash simplesmente, quando ele volta da Terra 2, ele pega a bala de kryptonita que ele tava perseguindo e joga na cabeça do Brainiac. Então, tipo, opa, descartou um dos maiores vilões do Super aí em 10 segundos. Meio ridículo, né? E o segundo ponto que eu achava meio estranho desse filme é a participação do Senhor Destino, né? Que o que dá a entender no filme, o Senhor Destino, ele manipula pro Flash ir pra Terra 2, ajudar com as coisas ali da Terra 2, mas, tipo, tudo ficava muito ambíguo, né? Qual é a razão dele ter feito isso, né? O que tava pra acontecer e os caramba, né? Falando que o Flash ele ainda tinha muita coisa pra aprender, que ele ainda tinha alguma coisa pra fazer ali, que tinha uma razão pra ele estar naquele lugar. O Doutor Destino também ficava falando a todo momento que todo mundo ia morrer, tudo ia acabar. E você ficava, meu, do que esse cara tá falando? E agora, com o Segunda Guerra, a gente sabe do que esse filho da puta tá falando, aparentemente. Então, tá, fica um foreshadowing legal, mas já sentou um problema que vem a vir mais pra frente, que
Nossa senhora. Calma, a gente chega lá, cara, pera aí. Mas quando eu vi pela primeira vez ali o Segunda Guerra, eu fiquei, meu, pra que serviu isso, né? Qual foi o propósito disso estar aqui? Então foi uma pequena coisa que me incomodou e me fez gostar de Segunda Guerra menos do que eu gostei de Homem do Amanhã. Apesar de eu ainda achar um filme muito bom, muito legal, muito bem, muito divertido, bem desenvolvido ali a questão dos personagens, né? E também ser o gatilho para desencadear a Liga da Justiça, né? Essa questão do Flash ter visto o potencial trabalhando com outros heróis e firmar uma aliança junto do Superman, falando que tal a gente montar um grupo ou uma liga, né? Então já dá o gatilho para ocorrer isso. Essa aí mexe muito com o meu coração, pois no caso tanto falamos da minha animação favorita desse universo, como também da minha equipe de super-heróis favorita de todos os tempos, que é a Sociedade da Justiça da América, que é um grupo que, no geral, nunca teve tanta atenção na questão das adaptações. Tanto que ela só foi ter uma atenção maior nos últimos tempos, tanto nessa animação, como na série da Stargirl, e também no filme do Adão Negro, que vemos a presença da Sociedade da Justiça da América lá também. Mas é interessante o posicionamento dessa animação nesse universo, pois ela acaba tendo a mesma função dela nos quadrinhos, que é servir como um legado e também como uma inspiração para a criação da Liga da Justiça. Porque vemos que na animação, quando é animação, que o Barry, ao presenciar esse grupo atuando, ele acaba tendo a ideia de voltar para a Terra 1 e também fazer a Liga da Justiça. Então, tendo a mesma função que ela teve nos quadrinhos. Também é interessante pelo aspecto de que essa animação ela também traz a introdução da questão do multiverso, como também foi na época dos quadrinhos, já que o primeiro crossover que tivemos entre elas foi lá no Flash dos Dois Mundos, onde o Flash da Terra 1 encontrou o da Terra 2. Então, começando isso, a gente vê que a Terra 2 é uma terra diferente da Terra 1, porque na época era tudo muito misturado, tipo, tinha muito essa dúvida de como funcionava essa questão de multiverso, e nessa história já serviu como esclarecimento para isso. Mas também vale destacar dessa animação principalmente a interação que tem desse grupo, a química que tem entre eles, que é uma coisa que é muito cativante, é uma coisa que é muito diferente, inclusive, da Liga da Justiça, porque eles estão numa época diferente, né? Eles estão lá na Segunda Guerra, eles agem mais tradicional, então é uma coisa muito diferente. Então pode ser ter um atrativo bem maior por causa disso. Inclusive, essa animação era uma que eu queria muito ver uma continuação, pois a gente tem introduzido alguns membros desse grupo nessa animação, só que tem vários e vários outros que poderiam ser mostrados. Eu ia querer muito ver a introdução de o Sandman aí, por exemplo. No caso, não o Morpheus, né? No caso, eu quero o Sandman da pistolinha de areia lá. Ia ser muito, muito legal ver isso. Tanto como os personagens, como o Starman, por exemplo. Ia ser algo muito interessante. Só que tá meio incerto agora isso de como vai ficar, né? Mas seria ótimo ver novos personagens entrando nesse grupo. Como também vendo como ia funcionar o Batman desse universo. Tenho muita dúvida de como seria, porque ele seria um Batman muito mais para aquele tradicional lá que a gente vê das primeiras histórias. Talvez até com as luvas roxas que ele costumava usar nas primeiras histórias. Mas sem dúvida essa aí é a minha animação favorita desse universo. E o filme seguinte, né, que é o Batman Longo Dia das Bruxas, né, você fica meio naquela questão, opa, então vai ficar mostrando ali a questão dos outros personagens, né, vai abordar outros personagens que vão fazer parte da Liga, porque até agora a gente tem o Superman, a gente tem o Caçador de Marte e a gente tem o Flash já estabelecidos. Então vai puxar os outros personagens ali até chegar um momento que realmente vai desencadear esse filme da Liga. E esse filme do Batman realmente parece isso e tá. Eu não gosto tanto de Longo Dia das Bruxas, mas eu não acho ele necessariamente um filme ruim, muito menos um filme ruim pro Tomorrowverse. Eu acho que a grande questão de eu não gostar de Longo Dia das Bruxas é ele como uma adaptação. Longo Dia das Bruxas, o Tenak sempre me falava pra ler a HQ antes de ver o filme, né, pra não comprometer muito a minha experiência, e Longo Dia das Bruxas virou a minha HQ favorita, uma das minhas favoritas, sendo bem honesto, né, eu acho que foi uma das HQs que eu mais curti ler até agora. Eu simplesmente gosto muito dela, né? Por mais que tenha alguns problemas, tenha algumas coisas levemente conturbadas, principalmente pela forma como o Loeb desenvolve a trama e algumas coisas, mas eu gosto muito dessa história, eu gosto muito do desenvolvimento dela, os mistérios dela, a questão do feriado, a questão do Harvey, tanto que, querendo ou não, ela é influência para um monte de obras que a gente acaba tendo. Ela serve de influência para o Cavaleiro das Trevas, do Nolan, tem algumas coisas ali que acaba puxando pro filme do The Batman. Então é uma HQ extremamente importante. Eu gosto muito da forma como ela é escrita, do como ela é dinâmica, do como ela é envolvente realmente. Mas no filme eu acho que fica meio conturbado, principalmente essa questão de, tipo, é uma HQ muito grande, então eles separam o filme em duas partes e algumas coisas acabam ficando meio conturbadas, acabam ficando meio estranhas realmente. No primeiro filme eu acho que não tem tantos problemas assim. Eu acho que é mais uma questão de ritmo mesmo, parece que ele corre muito alguns eventos
eventos, parece que corre muito alguns assassinatos do feriado, mas eu acho que o maior problema que eu vejo no primeiro filme é a necessidade dele de criar algumas coisas, criar algumas situações novas, como por exemplo um clímax ali, né? Ele estende muito aquele conflito que tem na HQ envolvendo o Coringa para ser meio que um confronto final, para dar o desfecho do filme, mais ou menos. Isso é uma coisa que eu pessoalmente não gosto muito. Assim como o fato do Batman estar presente ali na situação do último assassinato que acontece nessa primeira parte. São algumas coisas que eu olho e falo, tá, isso tá meio estranho. Não necessariamente ruim, mas estranho. Mas pessoalmente eu acho que esse primeiro filme, né, não seria o tipo de filme que eu iria desgostar se eu não tivesse lido a HQ. Mas como eu li, eu fico nessas comparações, eu acabo ficando, na HQ é melhor. Só que o que eu acho que realmente pega e compromete muito a questão dos dois filmes é a forma como a primeira parte ela se encerra, né? Que a primeira parte ela se encerra com a morte do Alberto Falcone, e quando ele morre ele cai do barco ali onde ele está e ele é triturado pelas hélices. Isso é uma coisa que, apesar do Alberto nessa parte ele também morrer, mas não tem essa questão dele ser triturado pelo barco. Isso é muito evidente pro final da HQ, onde revela que o Alberto era o feriado, ou melhor, um dos feriados. Enquanto no filme você percebe logo de cara nessa primeira parte que realmente descartaram essa questão do Alberto como um feriado, e isso poderia mudar completamente o rumo que algumas coisas poderiam seguir na parte 2, e é justamente isso que acontece. Parece que algumas coisas ficam muito mais conturbadas por essa ausência do Alberto, né? Pulam alguns assassinatos, né? Pulam alguns feriados, outros assassinatos que acabam ocorrendo ficam muito aleatórios e conturbados, ficam meio sem razão para terem acontecido de fato, e muda algumas questões, né? Como por exemplo, algumas partes que era para ser essa questão de revelação do Alberto, de revelação dele como feriado, ele agindo como feriado, tem que substituir por outros personagens que também eram feriado na HQ, mas fica meio desconexo. Acho que o principal exemplo disso é quando o Harvey realmente vira o Duas Caras e ele começa a agir muito mais do que ele age na HQ, o que acaba fazendo com que tem que apressar demais a personalidade dele como um psicopata, como um maníaco ali. Correm muito para abrir essa era das aberrações. Eu não acho necessariamente uma animação ruim, mas esses pontos aí que eu pego, fico comparando com como é na HQ e tudo mais, realmente acaba pesando um pouco para mim. Ainda mais por ser uma das HQs que eu mais gosto. Mas acaba que na reta final ali do segundo filme, né, na cena pós-créditos, a gente tem essa questão de realmente estarem formando a liga. Porque a gente tem o Flash e o Arqueiro Verde indo na porta do Bruce Wayne, e pra mim esse é o ponto que você já começa a colocar a mão na cabeça e falar, tá, cara, isso tá um pouquinho errado. Porque se fosse o Flash e o Super, tá, eu entendia, a gente já viu os dois agindo ali, mas o Arqueiro Verde, de onde saiu o Arqueiro Verde aqui agora? Então meio que já pega e já quebra um pouco aquela questão do que eu tava imaginando, opa, vai pegar pra contar a origem dos personagens que vão formando a liga a partir de agora. Não vai ser bem assim. É como se essa aparição do Oliver no final do Longo Dia das Bruxas já desse uma pequena trincada nessa esperança que você tivesse. A gente tem um filme seguinte que é Lanterna Verde, Tema Meu Poder, que simplesmente pega e joga um caminhão na sua esperança. Nesse momento eu lembrei do ensinamento que eu tive com Danganronpa. Enquanto você não houver esperança, você não pode ser consumido por desespero. Porque Lanterna Verde, Beware My Power é, sem sombra de dúvidas, uma das piores coisas do Tomorrowverse, junto com essa última animação da Liga da Justiça, se não for uma das piores coisas que a DC já fez envolvendo animação. Pra mim, é uma animação que tá no mesmo nível ali da adaptação de Injustice. E que acaba caindo um pouco no grande erro de Tomorrowverse, que enquanto ali no começo parecia que ele tava fazendo as coisas bem certinhos, né? Ele tava caminhando tudo muito bem pra construir o que seria esse universo. Então a gente vê a origem do Superman, a gente vê um pouco o Flash começando a agir e dando o gatilho pra criar a Liga. A gente vê o Batman no seu segundo ano, porque o Longo Dia das Bruxas é meio que ano 2, né? Então a gente ainda vê um Batman no início. Aí chega a Lanterna Verde, a DC simplesmente pega a louca e coloca um rombo entre um filme e outro. E pra mim, Lanterna Verde é um dos
piores pra você fazer um tanto essa questão de dar um salto gigantesco e tudo mais, porque Lanterna Verde tem uma lore que é extremamente conturbada. Todo mundo fala super bem da lore, né, da mitologia dos Lanternas Verdes. Só que a gente não tem praticamente nada que adapta isso decentemente. Todo mundo fala super bem disso e eu não sei como é direito essa mitologia dos Lanternas. Eu acho que a coisa que eu vi que melhor retratou isso é a porra do filme do Ryan Reynolds. E pra melhor coisa que eu vi que retratou coisa da mitologia de Lanterna Verde ser esse filme é porque o negócio é feio. E tipo, fizeram um negócio legal pra caralho ali pra retratar o início do Superman. Poderia fazer isso com o Lanterna Verde também. Mas quando você vê que o Lanterna Verde aqui vai ser o Jon Stewart ao invés do Hal, complica. Ainda mais na forma como o filme vai seguindo, né? Porque você descobre ali logo no começo do filme, né? Que o anel que o Jon Stewart recebeu é o anel do Hal. Você tem toda aquela sequência do anel levando o Jon Stewart para o QG da Liga, né? Onde a gente já vê ali o Caçador de Marte, o Arqueiro Verde que a gente já conhecia. Eles já estão falando da Mulher Maravilha. Então, tipo, a Mulher Maravilha dessa terra em específico, tipo, citam que ela já entrou na Liga, que ela já fez alguma coisa ali, mas, tipo, a gente não conheceu, a gente não chegou a ver ela. A gente tem a Vixen perdida ali no negócio também. E o principal, a gente já tem um Hal Jordan muito bem estabelecido. O Hal Jordan já estava na Liga, já era conhecido como Lanterna Verde, já era o maior Lanterna Verde de todos os Lanterna Verdes, e a gente simplesmente não viu. E quando vão procurar, né, vão tentar descobrir o que caralhos aconteceu, onde caralhos foi parar o Hal Jordan, né, por que o anel dele foi parar na mão do Jon Stewart, né, eles vão ali pro planeta dos Lanterna Verde, ali onde é o QG do caralho todo, e descobrem que toda a tropa de Lanterna Verde foi simplesmente dizimada. Então você pegou o negócio ali que você podia explorar muito bem essa mitologia dos Lanterna Verde, né? Introduzir alguém pra esse mundo, né? Pra toda essa lore que todo mundo adora. Poderia ser uma porta de entrada pra porra do personagem. Não, ele pega e dizima logo de cara. Ele descarta muito essa questão dos Lanterna Verde. E como se não pudesse piorar, a gente ainda tem toda aquela questão envolvendo o próprio Hal, né? A questão de esse seu arco dele como vilão, né? Encontram ele preso ali em uma parte, numa prisão do Sinestro, né, de toda a tropa Sinestro, a tropa dos Lanterna Amarelos, caramba, pra depois revelar que ele só tá manipulando todas as merdas que tá acontecendo, ele tá manipulando a guerra entre os Targaryen e a outra raça ali do Adam Strange. Que são dois personagens que acabam fazendo parte, um tanto desse grupinho do Lanterna Verde. Grupinho esse que é extremamente conturbado, né? Adam Strange e Mulher Gavião a todo momento se estapeando, a todo momento tretando por conta dessa guerra. E, tipo, Jon Stewart e Oliver Queen não sabendo lidar com esses dois. Não tem carisma, não tem desenvolvimento, não tem nada. Assim como a questão do Hal, né? O Hal tá ali manipulando, mostra toda essa questão dele ter virado vilão, dele ter dado a louca por conta de um parasita do Parallax e os caralho, mas porra, deu a louca nele, ele tá manipulando uma guerra inteira, ele tá tentando conseguir uma arma que pode destruir o mundo porque foi infectado por um parasita. E tipo, ele tem noção disso, ele tem noção que tipo, tudo isso desencadeou porque ele foi infectado por um parasita. Não, foda-se, eu vou matar todo mundo. Não é o caso nem que dá pra fazer a porra num arco de redenção. Não, o Hal já perdeu o controle completamente, ele já desespirocou totalmente. É um desenvolvimento tão ruim de vilão quanto o que a gente teve do Superman no filme do Injustice, que simplesmente pega Lois morre, pronto, o Superman ditador. A gente não teve um processo ali pra gente ver o Superman sendo corrompido, assim como a gente não teve nesse filme um processo pra ver o Hal perdendo a cabeça. Simplesmente vão e metem um crepúsculo esmeralda ali na nossa cara da forma mais porca e mal feita possível. É tenebroso. E chegamos em uma das piores animações deste universo. Um show de escolhas erradas. Lanterna Verde tem o meu poder. Nossa, não sei nem por onde eu começo. Nossa, Lanterna Verde, no geral, é um personagem que eu acho muito interessante, não pelo personagem em si, mas pelo entorno que tem ele. No caso, todo o contexto de policial, intergaláctico, que é designado a um setor que ele tem que defender. Nossa, isso aí é muito interessante porque dá muita abrangência para as histórias que dá para trabalhar com o personagem. Só que é algo que a gente nunca chegou a ver de fato em adaptações. O mais próximo que temos disso é a animação do Lanterna Verde que tivemos, né? O Lanterna Verde Animated Series, que acabou sendo cancelada depois da segunda temporada por baixa audiência. E também pelo fracasso do filme. Mas é uma adaptação que a gente chega pelo menos a ver o desenvolvimento dessa mitologia, principalmente também da conexão que o Hal Jordan acaba tendo com outros lanternas. A gente chega a ver outros lanternas de outros aspectos de cores, então acaba sendo interessante por isso. Mas tirando essa adaptação, a gente nunca chegou a ver nada que trabalhe isso profundamente. E aqui era a chance disso acontecer. Só que, infelizmente, um show de escolhas ruins. Porque escolheram
para adaptar de Lanterna Verde justo o final da história da Lanterna Verde, já que todos os lanternas já foram mortos, ou já foi destruída, e nisso vemos a John Stewart meio que tendo o papel de voltar com isso tudo. Mas tá, vamos dar um passo para trás e analisar pelo menos o contexto disso, porque também tá errado, porque eles pegaram para adaptar nesse plano de fundo a Guerra Rantanaga, que eu não sei por que escolheram isso, porque nem é uma história que o Lanterna Verde ele é protagonista de fato, então por que escolher essa história? Inclusive, é uma coisa que pra mim na animação fica muito avulsa, porque a gente não chega a entender por que os dois lados de fato brigam, a gente não entende muito as motivações disso, inclusive do Adam Strange, porque o Adam Strange, inclusive é uma coisa que vale ressaltar ele, que tem uma animação que ela serve como um prequel para essa história, né, do Lanterna Verde, que no caso é a DC Showcase e Adam Strange. Quem a gente chega a ver um pouco do Adam Strange, como ele chegou no estado que ele tá nessa animação, tipo, barbudo e tal, a gente vê como ele chegou nesse estado. Só que a animação lá, dele nem chega a introduzir bem isso, a gente não chega a ver o Adam Strange na época de ouro dele, como é que ele agia antigamente. A gente vê mais a decadência dele. Então, até se você vê lá, você não vai sair entendendo o personagem em si. Mas agora, tirando a parte do elefante da sala, o maior problema dessa animação acaba sendo Hal Jordan. Porque, né, eu tento defender o personagem, mas tento, só que não, eu acredito que tenha alguém da DC lá que sabota todas as obras que tem do personagem, porque é impressionante, velho. Em toda a história ele sai como babaca, ele sai como vilão, ele sai como o pior ser humano possível, velho. E acaba que aqui não foi diferente, pois escolheram para adaptar também Crepúsculo Esmeralda. Por quê? Eu não faço ideia, mas foi o que escolheram. E nisso do Hal Jordan, a gente acaba vendo também o maior problema do Tomorrowverse, que acaba sendo esses saltos de tempo indeterminados, né? Porque quando a gente vê o Hal Jordan aí, ele foi o maior lanterna de todos, né? Já teve todas as histórias clássicas dele. Inclusive, já tem até a conexão dele com o Arqueiro Verde, ou seja, fica subentendido que todas aquelas histórias lá do Dennis O'Neil, do Arqueiro e Lanterna, já até aconteceram e a gente não viu. Então, como que fica nessa cronologia aí? Fica, tipo, muito avulso, fica muito estranho. Fica parecendo mesmo que os caras não querem adaptar essa era de ouro do Hal Jordan, querem só trazer ele na decadência mesmo. Acho que a única coisa que vale, sei lá, destacar dessa animação mesmo, sei lá, porque positivo eu acho, é o desenvolvimento do John Stewart, porque pelo menos a gente acaba entendendo mais o jeito dele como lanterna, porque ele age de maneira diferente, por mais que tenha toda essa questão dele militar, se adequaria mais à lanterna, mas ele age de uma maneira muito mais diferente, até porque o Hal Jordan ele é muito mais divertidão e tal, o Stewart ele é muito mais sério, então dá pra perceber essa diferença de lanterna. Só que eu não aceito aquele final lá, porque não tinha como ele ganhar daquela luta com o Hal Jordan, literalmente era impossível ele ganhar, mas ele deu um jeito ali, né? Então, fazer o quê, né? Uma das piores animações que tem. Acho que só não é pior porque a gente vai ter Liga da Justiça aí, né? Pra falar depois. E ali minha esperança com o Tomorrowverse já começou a dar uma decaída. Depois até subiu, né? Porque a gente teve o filme da Legião dos Super-Heróis. E, cara, esse filme eu gostei, né? Esse filme ele pega pra abordar algumas outras coisas ali da mitologia de Krypton, né? Porque é um filme muito mais voltado pra Supergirl. Então, o início do filme, a introdução do filme, já é voltado pra essa questão realmente de Krypton, né? A queda de Krypton antes da Supergirl fugir. E aí você fala, opa, legal, né? Descartaram isso ali no filme do Superman, mas, tipo, era uma situação que realmente não precisava tanto disso. E agora, trazendo essa outra personagem também kryptoniana, trazem isso que é muito mais presente na lore dela, na personalidade dela, do que do Kal-El mesmo. Só que aí ataca de novo esse erro do Tomorrowverse de ter uma lacuna entre os filmes, né? Fala que a Supergirl já tá ali há uns 2 meses, né? Ela não tá se adaptando muito bem, ela tá atrapalhando algumas coisas da Liga, ela tá tretando com o pessoal da Terra, e acaba que o Superman manda ela pro futuro ali pra tentar se entender melhor como super-heroína, pra tentar se encontrar no que ela deve fazer, encontrar a própria motivação, junto da Legião dos Super-Heróis. E tipo, esse filme, ele não é nada demais, mas ele é muito divertido. Eu não sou o maior fã da Supergirl, principalmente por essa questão dela como kryptoniana, a forma como ela interage com a Terra, a forma como ela interage com outros personagens, essa questão dela de sempre se sentir superior e os caramba, tanto que é uma coisa que me incomoda um pouco nesse filme, né, essa personalidade da Supergirl, mas pra mim já é algo até padrão, é algo até que sinceramente, eu acho que eu até acostumei. Como ela é um pouco mais caótica e conturbada do que o Superman mesmo. Tanto que, por exemplo, ela chega ali na Legião dos Super-Heróis, ela começa interagindo até bem com alguns personagens, mas dá 10 segundos ela já tá saindo na porrada com o Brainiac 5. Porque, olha, é o Brainiac, né? O Brainiac é um filho da puta. O Brainiac é inimigo da minha família. O Brainiac é inimigo do meu planeta. Então vou enfiar porrada nele. E esse Brainiac 5 também não é flor que se cheira assim como a Supergirl, né? A Supergirl tem esse negócio de ser arrogante pra caralho, de ser a kryptoniana, a fodona
e não sei o quê. E o Brannick também tem esse negócio de ser arrogante, né? A forma de vida superior, né? Inteligência superior, os caramba. Insuportável pra caralho. Só que eu gosto muito de como os dois personagens, eles vão crescendo em volta dos outros. São dois personagens extremamente poderosos, extremamente arrogantes, e um monte de herói bucha ali, mas que acaba tendo uma humildade, acaba tendo uma questão de coletivo muito grande. Então acaba que esse monte de herói inútil, né, esses heróis bucha que tem, né, na legião dos super-heróis, eles acabam ajudando a moldar o que vai ser a Supergirl e o Brainiac. Fora que essa questão dos dois ficarem se bicando no decorrer do filme todo torna a dinâmica deles, a partir de certo ponto, bem legalzinha, bem fofinha. Tanto que no final do filme tem até aquele negócio dos dois começarem a namorar. Traduzindo, é uma traminha adolescente aleatória ali misturado com heróis da DC. E funcionou. A pior parte é isso. Funcionou. É legal. É divertido. Tem a trama ali na reta final envolvendo a volta dos Brainiacs anteriores, né? De eles estarem tentando manipular tudo pra retornarem os caramba. Tem, mas eu não acho algo ofensivo, não acho algo problemático, não acho algo, nossa, isso não faz sentido estar aqui. Eu gosto. Eu realmente gosto de Legião dos Super-Heróis. Tem seus tropeços? Tem suas partes ali que eu quero enfiar minha cabeça num buraco de tão chato que é? Tem. Mas é um filme legalzinho de se assistir. Animação legalzinha. Eu acho que é isso a melhor definição para animação Legião dos Super-Heróis, que para mim me chamou um pouco a atenção quando ela foi anunciada, porque pela ousadia de adaptar justo esse grupo, porque eu acho que Legião dos Super-Heróis é mais impopular que até Sociedade da Justiça, tanto que eu acho que de adaptação mesmo, ela só acabou tendo no Animated Series. E olha que foram poucos episódios, nem é tão grupo de tanto destaque lá. Então é bastante ousado já escolher ele para poder justo para fazer uma animação só dela. Só que acaba que isso aí é meio que fake news, porque a gente vê que essa animação é muito mais focada na Supergirl. E a gente vê pelos olhos dela conhecendo esse grupo. E isso acaba sendo interessante porque a série, nossa, ela parece muito algo da CW, porque vendo pelo aspecto da visão da Supergirl, acaba que essa história é muito mais sobre ela com esse grupo e também sobre o relacionamento que ela acaba criando com eles e principalmente com o Brainiac 5, que acaba desenvolvendo justo um romance, a la CW, que é um romance que também vem dos quadrinhos. Tem essa relação que elas acabaram desenvolvendo, tanto que até a Supergirl ela acabou ficando na Legião. Só que desse grupo é interessante que a gente acabou que nem viu o grupo de fato da Legião, né, os membros fundadores. A gente acabou vendo mais os membros mais periféricos e tal. Tanto que a gente chega a ver os membros fundadores lá para o final da animação. Então vai saber por que eles tomaram essa escolha de trabalhar mais os outros membros, os pouco populares, não os membros fundadores. Mas para mim a maior interrogação dessa animação acaba sendo essa relação que o Clark já teve com a Legião, né? Porque onde foi que o Clark conheceu a Legião? Porque aí a gente vai muito para a questão dos quadrinhos, porque essa questão da Legião lá já é uma problemática que a gente teve por muito tempo, porque no pré-crise ficou que a Legião ela foi criada quando eles no passado, no caso eles viajaram no tempo passado e conheceram o Superboy. No caso o Superboy ele acabou influenciando esse grupo. E nisso a gente fica na dúvida, como que funcionou aí? Tipo, eles também conheceram ele quando ele era Superboy, quando ele agia lá em Smallville, mais jovem? Ou ficou para depois? No caso, é uma pergunta que a gente nunca vai ter resposta. E também, como uma boa introdução para a Supergirl, a gente acaba tendo como vilão também o Brainiac, que no caso é um vilão que sempre acaba remetendo muito a Supergirl por causa da questão de Kendor, né? Que a gente acaba vendo muito, muito bem trabalhada, né? Inclusive nessa animação. Só que essa animação, no geral, ela é uma propaganda enganosa, porque a gente não chega a conhecer o grupo da Legião de fato, a gente não chega a ver umas aventuras dele. A gente vê a aventura da Supergirl junto da Legião. Então sei lá, uma quebra de expectativa bem negativa isso, sabe? Porque parece muito que eles estavam tentando enganar a gente. Mas no geral a animação ela não chega a ser ruim. Ela até é boa de se acompanhar, divertida, dá risada em alguns momentos, mas eu acho que é só isso, não tem nada de tão impactante nela. É algo só legal de ver. É bem espírito CW mesmo, né? E na cena pós-créditos ali tem toda aquela questão, né? Tá a Kara e o Kal-El conversando, né? Revela essa questão que ela começou a namorar com o Brainiac e os caramba, né? E, tipo, quando corta essa questão, o Batman fala, você não vai contar pra ela do que tá acontecendo, acha uma marca no chão, né? Cai um raio laser em cima dos dois personagens e eles somem. Que aí, sim, esse é o gancho pro filme que a gente tem agora. Demorou pra chegar nele? Demorou pra caralho pra chegar nele, mas, enfim, Liga da Justiça, Mundo Bélico. Um filme que eu, sinceramente, quero saber pra que ele serve, cara. Se não fosse isso de eu estar falando de todos os filmes do Tomorrowverse, de todos os filmes que tiveram até aqui, até chegar nesse ponto específico, eu só teria coisa pra falar desse filme do final. O final dele que é revoltante, assim como Guerra de Apocalipse. Porque é um filme aleatório, é um
filme que não tem proposta, é um filme que não é bem construído, é um filme que não é bem escrito, é um filme caótico, é um filme que você fica com o tempo todo com um ponto de interrogação gigantesco na cabeça, com luzes e neon te chamando a atenção. Gente, não tô entendendo. Porque quando eu tava anunciando coisa envolvendo esse filme, eu tava pensando, mano, vai ser o quê? Vai ser a Liga agindo ali, alguma coisa que vai ligar com outras terras, né? Vai ligar com outras versões desses personagens, né? Porque ali na capa e nos trailers já mostrava coisa envolvendo um Batman meio Conan Bárbaro, a Mulher Maravilha no faroeste, um Superman nos anos 50 ali, com uma pegada investigativa. De início eu até pensei que seria algo no ar, depois o Tenak me atentou, vai ser em referência a filmes dos anos 50 envolvendo a invasão alienígena. Eu falei, caralho, legal. Parecia realmente interessante e principalmente se fosse esse negócio de seus personagens padrão que a gente conhece interagindo com essas outras vertentes dele. Tá em modo multiverso, faz alguma coisa envolvendo multiverso com esses personagens. Beleza, vai ser legal. Abre o filme, você já tá com o ponto de interrogação. Gente, o que tá acontecendo? Porque você abre direto naquela sequência da Mulher Maravilha no faroeste, ela tretando com o Jonah Hex, né? O Jonah Hex como sendo aquela questão de uma gangue de bandidos ali que toma tudo de uma vila numa cidade. O pessoal vive com medo, os caramba, até que surge um personagem ali que ele vai lidar com toda essa situação estereotipado pra caralho, foda-se. Só que acaba sendo esquisito porque logo nessa parte da Mulher Maravilha você já meio que repara qual vai ser a porra da estrutura do filme. O filme ele tem 1h30, você perde 20 minutos nessa parte da Mulher Maravilha. Você fala, puta merda, vai ser isso, né? Porque esse filme ele parece a porra de uma minissérie. Você tem 20 minutos focado na Mulher Maravilha no faroeste, você tem 20 minutos focado no Batman Conan o Bárbaro, você tem 20 minutos focado no Clark Kent, investigador de alienígena. Pra aí sim você tem uma reta final de 20, 30 minutos relacionado à trama principal que vai ligar tudo isso. E pensa num negócio chato, meu amigo. Apesar de uma trama meio que já se conectar mais ou menos na outra, já começar a mostrar certos impactos ali pro mistério que é aquele filme, do que tá acontecendo, o que tá rolando. Como por exemplo, a gente tem toda essa sequência da Mulher Maravilha sozinha ali, lidando com toda essa questão do Jonah Hex e os caralho. Beleza, acaba ela, você já começa imediatamente a trama do Batman. Você não tem corte, você não vai direto assim, pá, Batman. Mundo medieval, fantasia medieval, Batman metendo espadada num rei louco ali, os caramba, né, que no caso tá o Batman, ele fica meio como escravo desse rei, porque ele perdeu ali no combate, ele acaba se propondo a ajudar ele a derrotar o feiticeiro que tinha contratado ele anteriormente por dinheiro, e eles vão nessa porra dessa jornada aí, os caramba. Chega na reta final, quando eles encontram esse feiticeiro, os caramba, tem ali uma prisioneira, essa prisioneira é a Mulher Maravilha. Você já começa a apresentar também, né, porque tanto a Mulher Maravilha nessa parte do faroeste, quanto o Batman tem muito essa questão, tipo, da onde eu vim, né, não se lembrar direito da onde que eles vieram, né, não lembrar muita coisa envolvendo o passado deles. O Batman até cita algumas coisas ali, como por exemplo, uma parte que ele fala que viu um bobo da corte matando um rei, o que querendo ou não poderia martelar um pouco essa questão de ser realmente um Batman de outra terra, os caramba, que eu acharia muito interessante ver algo envolvendo isso. Mas a forma como executam essa trama, a forma como estruturam esse Batman, a forma como desenvolve isso, é um grande foda-se. E aí quando você termina essa parte desse Batman aí, abre um portal ali simplesmente do nada, né, ele e a Mulher Maravilha falando que vão pra casa, e se como assim? E começa de novo do nada a parte ali do Superman, onde agora a gente vê o Batman e a Mulher Maravilha ali perdidos no meio do negócio, né, a gente vê um policial chamado Wayne, a gente vê uma mulher ali que trabalha como secretária, que é a Diana, e você não vai entendendo o que tá acontecendo, né, um esbarra no outro, começa a ter visão, aí começa aquela questão bem coisa de invasão alienígena dos anos 50, né, tipo, todo mundo pensando, você é um alienígena, não sei o que, aí revela que todo mundo ali é alienígena. Tem algumas sacadas legais na produção, né, essa parte, a trilha sonora eu acho que é um grande destaque, né, porque causa um clima de tensão que é bem legal, que é bem interessante. O fato de ser tudo preto e branco também ajuda muito, né, nessa questão de remeter a esse tipo de filme, pra aí sim, tipo, pegar e encontrarem a porra de uma nave alienígena que quebra todas aquelas ilusões, quebra tudo que eles estavam vivendo ali, revelando que na verdade eles estão no mundo bélico. E aí é onde o filme, que já não tava bom, começa a desandar, mais ainda começa a encomendar o caixão do Tomorrowverse, né? Aquele raio, né, enviou realmente o Batman e o Superman pro mundo bélico, aí chega lá simplesmente tá do nada a Mulher Maravilha e o Caçador de Marte, né? O Caçador de Marte tá criando ilusão para todos os prisioneiros do mundo bélico, né, relacionado aos maiores medos dele. Eu não faço ideia do porquê o maior medo da Mulher Maravilha seria o faroeste, o do Batman seria uma terra medieval e o do Superman seria uma invasão alienígena nos anos 50. Mas tá,
eu aceito. Só que por algum motivo, além de tudo isso, deles estarem na porra das ilusões, os caramba, o John tá criando ilusão ali porque ele ficou como um prisioneiro do cara que comanda essa questão do mundo bélico, que eu nem sei quem é aquele maluco, cara, sendo muito honesto. Pelo que eu vi, ele tem alguns arcos legais no desenho da Liga, mas eu não lembro desse cara. E esse cara é tão relevante, ele é tão foda-se, que tipo, eu não entendi até agora qual é a porra do plano dele, do porquê que ele tá fazendo tudo aquilo, por que ele tá mantendo a Liga como refém, né? Fala que ele quer a chave ali pra ativar o potencial total do mundo bélico como uma grande arma, os caramba, e pra isso ele precisa dos alienígenas, o último marciano verde, né, que ele fala que seria o John. O que tá rolando, gente? E tipo, acaba que essa treta só vai desencadeando ali pra todo mundo enfiar porrada nesse cara, né? Ativam realmente o mundo bélico pra ele se autodestruir completamente, e o filme acaba na porra num gancho. Só que eu acho que as grandes questões dele é que, primeiro, filme da Liga da Justiça, ele não é um filme da Liga da Justiça, né? Como eu falei, o filme parece que é uma minissérie de 4 episódios ali, cada coisa uma coisa. A gente tem a trama da Mulher Maravilha no Faroeste, não vai pra lugar nenhum. A gente tem a trama do Batman, não vai pra lugar nenhum. A gente tem a questão do Superman no Invasão Alienígena, não vai pra lugar nenhum. E aí a gente tem o negócio ali, principal do negócio, 20, 30 minutos, confuso pra caralho, você não entende dessa Liga da Justiça. A gente só tem a Trindade da Justiça, a dinâmica da Trindade da Justiça não funciona, porque por algum motivo tá todo mundo desmemoriado. Batman e Superman, que já tava trabalhando junto, a gente já teve algumas pequenas interações, pequeníssimas interações ali, principalmente envolvendo o filme da Legião dos Super-Heróis. Eles não sabem mais como interagir, eles não se conhecem, eles não lembram um do outro. O máximo que a gente tem ali, que é uma interação que a gente nunca tinha visto necessariamente, é o Superman com a Diana, e essa interação do Superman com a Diana é um negócio que torna as coisas mais conturbadas, mais confusas ainda. Porque a Diana fala que começa a se lembrar do Clark, os caramba, do Superman e tal, e começa a falar, nossa, mas você tá parecendo um bebê, nossa, mas você tá muito novo, os caramba. Aí você fica naquela questão, mano, vocês trouxeram uma Diana da Terra 2? Porque lá a gente tinha esse Superman que parecia mais velho, que parecia mais maduro. Enquanto a Mulher Maravilha da Terra 1, né, que só citaram ali no filme do Lanterna Verde, a gente nunca viu. E aparentemente a gente nunca vai ver também. Então, tipo, é um filme da Trindade da Justiça. A Trindade da Justiça, ela tem uma interação tudo torta, tudo conturbada, tudo confusa. O vilão, eu não sei qual que é a dele até agora. As 4 tramas que ele tem não vai pra lugar nenhum, simplesmente lugar nenhum. E a única questão que esse filme tem é servir de pretexto para o que vai vir mais pra frente. Porque quando estão explodindo ali completamente a porra do mundo bélico, tá explodindo o lugar junto com o Caçador de Marte, o líder ali do mundo bélico, o Lobo também tava na treta, porque ele tava querendo passar a perna em alguém, porque é o Lobo. Cara, o Lobo era tão legal, o nome do Amanhã, você virou uma bucha nesse filme. Aí vai, tá explodindo tudo aquilo, surge uma mulher com cabelo de fogo simplesmente do nada, falando que eles ainda vão ser muito úteis, e falando que, tipo, que esse planeta morreu com milhares de seres, mas a partir da crise que está vindo a partir daqui, muitos outros podem morrer. Ai, que vontade de morrer. Anunciou, não faz nem 2 semanas que a gente vai ter a animação da Crise nas Infinitas Terras. E aqui já chega essa porra desse filme falando, a animação tá dentro do Tomorrowverse. Falar que você tá adaptando Crise nas Infinitas Terras dentro de um universo já é pegar e pregar o caixão desse universo logo de cara. E pra mim isso é um puta desperdício do Tomorrowverse, um puta desperdício. Porque, como eu falei, ele começa bem pra caralho, ele começa muito legal, ele começa muito foda. Começa apresentando bem a questão dos personagens, começa estruturando legal essa questão do universo, a origem da Liga, a origem do Superman, o começo do Batman ali, porque a gente vê um Batman no começo de carreira. Ele começa muito bom. Chega no Lanterna Verde, começa a ter uns buracos. Né, começa a ter os rombos, opa, teve uns saltos de tempo meio absurdos, opa, teve uns negócios aqui que não tá encaixando tão bem, deviam ter apresentado melhor um elemento, devia ter apresentado melhor outro elemento. E agora sempre a gente pega e parece que do nada decidiram, não, vamos resetar esse universo, vamos fazer a Crise nas Infinitas Terras. E tipo, é exatamente o mesmo erro que cometeram ali com o Apocalipse. Estavam pegando, estavam desenvolvendo algumas coisas, estavam parecendo que ia fazer um caminhamento de universo pra algum lugar, ia tentar fazer alguns arcos, ia tentar desenvolver alguns personagens, como teve essa questão aí, por exemplo, da Legião dos Super-Heróis, né? Tipo, parecia que a Supergirl, o Brainiac iam servir pra alguma coisa, iam ter algum propósito, e agora simplesmente você pega e tá falando que do nada vai resetar esse universo de novo. E chegamos no grande momento, na martelada final, como diz o Arthur, Liga da Justiça Mundo Bélico, que eu realmente, pelos 3, acreditava que ia haver Liga da Justiça Mundo Bélico, só que realmente não tem nenhuma dessas duas coisas na animação. Tudo bem que ia ter um foco, né, no Super, na Diana e no Batman, só que, conforme a gente vai ver na animação, a gente nem chega a ver uma interação
ligação de fato entre eles, porque eles nem têm memórias de quem eles são. Então acaba sendo bem uma propaganda enganosa mesmo. E sem falar tipo, da presença de outros membros do grupo. O pior desse filme acaba sendo questão de organização, já que esse filme, no geral, ele é bem chato, dado a estrutura. No caso, separar 20 minutos para cada um dos personagens, para fazer a introdução dele. Que para mim matou o filme logo aí, porque eu já tava vendo de que não ia dar tempo para poder explicar o que era mundo bélico, nem o plano do Mongul. Tanto que, quando até o Arthur terminou a animação, eu até perguntei para ele o que ele achou do Mongul, só que ele nem sabia quem era. E eu até entendo isso, porque realmente não teve nem como a gente conhecer o personagem por aí. Eu entendi algumas coisas porque eu já conhecia o personagem já. Então, realmente, esse filme acaba sendo um puta de descaso. E para terminar, né, a gente acaba vendo, após essa conclusão do plano do Mongul, né, a gente vê que eles resolvem de alguma forma lá, não se preocupa em explicar, mas resolvem, a gente acaba vendo que esse filme, ele acabou servindo para o próximo filme, que no caso é a Crise nas Fim das Terras. No caso, é o fim desse universo. E nisso, para mim, todas as peças se encaixaram. Esse filme aí, ele, no caso, só serviu para isso. Em nenhum momento eles estavam preocupados em contar uma história da Liga da Justiça, porque eles já sabiam que ia acontecer, ia acabar em crise, então eles já focaram nisso. Eles não vão contar nada da Liga da Justiça aqui, porque, né, esse universo vai acabar aqui mesmo, então, para que fazer um filme deles, né? E esse descaso que me deixou inconformado, porque como que pode isso? Realmente a gente não chegou a ver a Liga da Justiça desse universo e os caras querem fazer Crise nas Infinitas Terras. Chega a ser absurdo só de pensar, velho, que esse filme ele realmente não tem nenhum propósito, ele não se propõe a contar nada se não for servir de gancho pra Crise. E olha que se você for ver Crise, provavelmente não vai ter necessidade nenhuma de você ver esse filme aí. O Arthur achou esse filme tão ruim quanto Lanterna, mas pra mim esse filme aqui é infinitamente pior que Lanterna Verde, porque pelo menos lá você consegue entender que tem a motivação do Hal Jordan e tal, já que o Hal Jordan lá é o vilão, acho que pelo menos você entende as motivações dele. Aqui nem isso, porque não deu nem tempo para poder contar do personagem do vilão. Então, realmente, esse filme é um puta descaso, é um puta desrespeito com a Liga da Justiça. Como que o maior grupo de super-heróis de todos os tempos teve uma animação dessas, velho? E isso aí de a gente pensar que, pô, lá na época do Animated Series, pô, época de ouro ali, ó, uma das melhores animações de super-heróis que tem. E a gente acaba nisso daqui. Nossa, que decadência a gente chegou. Agora só nos resta ver como é que vai ser Crise e como que vai ser continuar ou em outro universo, né? Vai que eles têm mais sorte no próximo universo, ou ao meu ver que tem um registro melhor, né, para isso. Mas no geral é isso, isso aqui é a pior animação eu acho que é uma das piores animações que eu já vi na vida. E a pior parte é que parece que, tipo, isso já estava previsto há muito tempo. Lembra que eu falei no filme da Sociedade da Justiça que essa questão do Senhor Destino parecia que ficava jogada ali no filme, que parecia que não estava fazendo tanto sentido? Se pegar esses diálogos dele e agora, nesse contexto que a gente tá, a gente fala, mano, o filho da puta tava falando da crise, né? Fora que faz ainda mais sentido nessa questão de trazer o Flash da Terra 1 pra Terra 2, porque, tipo, querendo ou não, uma Terra tem um conhecimento da outra a partir de agora. O que justifica mais ainda a existência dessa porra da Crise nas Infinitas Terras. Então, tipo, gente, eles criaram a porra do universo justamente pra fazer um arco pra destruir o universo. E parece que por conta disso, por conta dessa questão, não, a gente vai explodir de qualquer jeito o universo, a gente vai acabar com essa linha de filmes, e os caramba, vamos fazer os filmes tudo de qualquer jeito. Por isso que não teve apresentação de um Arqueiro Verde, por isso que não teve uma apresentação de Vixen, por isso que não teve uma estrutura legal ali do processo de construção da Liga. Porque foda-se, eu só preciso desses heróis pra todo mundo se matar. Nossa, poderia ser um universo tão legal de se acompanhar, poderia ser um negócio e não, já deram a sentença de morte dele. Mas eu acho que a pior parte é realmente essa questão a porra do filme, da Liga da Justiça. Finalmente, a Liga da Justiça do Tomorrowverse, ele é apenas pretexto pra começar essa saga. É só a encomenda do caixão vindo. Que ódio! O universo que pra mim tinha tanto potencial, podia ser um negócio tão legal, tão divertido, destruíram. Simplesmente destruíram. Ah, ainda vai ter a animação da Crise? Vai ter a animação da Crise, mas tipo, já tá morto esse universo. Vamos sair a animação da Crise, né? Porque provavelmente vai ser mais de um filme, porque é a Crise nas Infinitas Terras, os caramba, um dos maiores arcos das HQs. Então, obviamente, não vão adaptar isso em 1h30, mas tipo, tá, quando sair eu faço um vídeo sobre isso, né? Fazer o quê? Vamos terminar de chutar o cachorro morto, vai. Literalmente, porque... Só por favor, me fala que é no próximo universo animado que forem fazer. Eu não vou fazer vídeo justamente quando estiver acabando, justamente quando estiverem explodindo aquele universo, porque... Já cansei, cara. Já bastou Apocalipse. E por sinal, parece que isso também liga com coisa ali de Apocalipse. Porque há um tempo atrás teve o curta ali do Constantine, que ele encontrou o Espectro ali, e dá a entender nas falas do Espectro também, pegando e revisitando, que ia acontecer essa crise, né? Falando de consequências ali de ter usado o ponto de ignição. Então, tipo, vai ligar o Tomorrowverse com aquele universo que já tinha explodido, que já tinha acabado no Flashpoint, que...
Deus do céu, socorro. Vamos ver o que vai sair dessa bomba, vai. Eu cansei, eu desisti que nem a DC, cansei de Tomorrowverse. Comentem o que vocês acham dos filmes, o que vocês acham desse universo. Falou, tchau. Não cansei, tchau.